esse Deus Todo-Poderoso, でその全知全能の神様なんですけど、 ele se importou conosco. 彼は私たちのことを気にかけてくれたんですよ。 E aí então ele nos chama para trabalhar ao seu lado. でそして彼のそのそばで使えるために私たちを呼んだんですよね。 Quando nós falamos de pais, でやっぱりその父親っていう言葉をその父親っていうことについて話すと、 nós vamos falar de valores, やっぱりその価値観だったり、 de ser trabalhador, 例えばその働き者であるとか、 de ser honesto, で正直者であるとか、 e de toda uma lista que todos os dias dos pais é ministrado a nós. でそのやっぱり父の日って毎回多分いろんなものが言われると思うんですけど、大体もう決まったことだと思うんですよね。 Mas eu gostaria só nessa manhã de falar compartilhar com vocês a respeito da responsabilidade ministerial de um pai. でやっぱりその神様に仕える者としての父のその役割について今日話していきたいんですよ。 Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 4, エペソの4章 versículo 11. 11節 Do 11 até o 15. 11節から15節まで。 Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres e pais. Está assim na tua Bíblia? Ah, na minha está. Brincadeira. Pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamento. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. エペソの4章の11節からこう書いてあります。さて、こうしてある者には使徒として賜物が与えられ、ある者には優れた説教者としての賜物が与えられました。またキリスト救い主として信じる人々に指導する賜物を受けた者もいれば、羊を見守る羊飼いのように神の民となった人たちの世話をし、教え導く力を受けた者もいます。なぜこのようにそれぞれ賜物が与えられたかでしょうか。それは神の民となった人々が神のためによりよく働けるように整え、キリストの体である教会を力にあふれた完成した状態へと立て上げるためです。そしてついに私たちは救いについて、また救い主である神の子について信じ、信仰を持つに至り、主にあたって完全に成長したものとなるのです。そこでもはや誰かが間違ったことを教えられたり、嘘を真実のように巧みに見せかけられたりしても、その度に子供のようにふらふらと信じるのを変えてはいけません。むしろ誠実に語り、誠実に振る舞い、誠実に生きて、常に真理を従うことを喜び、あらゆる点で、教会の頭であるキリストをますます似たものとなるのです。Aqui esse texto fala a respeito dos 5 ministérios que regem a igreja. で、ここではその教会の中のその5つの聖職について話してるんですよね。Apóstolos, 使徒、 profetas, 預言者、 evangelistas, 宣教者、 pastores 牧師、 e mestres. そして教師、先生。 Você disse que na tua Bíblia não está escrito pai, で、その聖書にはやっぱり父親っていう言葉は出てこないんですよ。 mas está. けど書いてあるんですよね。 Você vai ver. 今からそれを説明していきま Em す。 primeiro lugar, um pai. E só fazendo um parênteses aqui, você que é mãe, você que é filho ou filha, ou você não é pai, caso você não seja pai, ok? Essa palavra também, ela vai para você. で、その今から話していく言葉は、その決してその父親だけに向けられた言葉じゃないんですよ。 É lógico, hoje é o dia especial deles. 今日は Tá? 確かに父の日なんですけど、子供であっても妻であっても、そのまだ子供を持ってない人とかでも全然関係なく、それはみんなに向けられた言葉で、特に彼らに強調したいだけなんですよね。 Então, quando a palavra corrigi-los, você fala, amém, fala, Senhor. だからもし何かその彼らを直さないといけないと思ったら言ってもいいんですけど、自分のためでもあると思ってください。
né? E quando a palavra valorizar o papel deles como pais, falei, é isso aí. だからやっぱりその彼らをその父親として見守ってあげるっていうことも話せば、やっぱりそのように思ってあげてほしいんですよ。 Ok? Amém? Estão muito quietinhos? みんななんかすごく静かなんですよね、今日。 Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito do ministério de mestre, で、まず、 ou professor. でその Ok? まずその先生という役割について話していきたいんですよ。 Todo pai, em essência, é um professor. で、やっぱりその父親って誰でもある意味先生なんですよね。 Existem professores bons e ruins. で、やっぱりそのいい先生と悪い先生っていうのいると思うんですよ。 Existe o professor que não quer dar aula e o professor que faz de tudo pela sua aula. でやっぱりその授業を適当にそのこなしていく先生もいれば、その授業を本当に必死に全力で伝えようって思う先生もいると思うんですよ。 Assim como os pais. でやっぱりその父親っていうのも一緒だと思うんですよね。 Os pais, nos foi dado diante de Deus uma responsabilidade muito grande de ministrar na vida dos nossos filhos. でやっぱりその父親っていうそのすごい重い責任が与えられたのは、やっぱり子供に神の言葉について教えてあげるっていう義務を与えられたからなんですよね。 Em primeiro lugar, lá na Bíblia, você vê que quando Deus forma Adão e Eva, その神がそのアダムとイブを創造したときに、 qual foi a primeira missão que ele dá ao homem? まずそのアダムに最初に与えられたその役割って何ですか？ Qual? Responda. Crescer, multiplicar. でそのどんどんどんどん繁殖していくことなんですよね。 Em outras palavras, ter filhos. 子供を作りなさいってことなんですよ。 Né? Deus abençoa ele para ter filhos. でやっぱりその神様っていうのは彼が子供を持つために祝福するんですよ。 Deus abençoa ele para popular a terra. この世の人口を増やしていくために。 Ter filho não significa apenas ter filho. でやっぱり子供を産むっていうのはその単純にその産むだけじゃないんですよね。 Ter filho significa você dar educação ao teu filho. でやっぱりその子供を産んだからにはしつけないといけないんですよ。 A criança não nasce sabendo as coisas. で子供っていうのはその何もかももう知って生まれてくるわけでもないし、 A criança ela tem que aprender. 子供っていうのは学んでいかないといけないんですよ。 Quem é que vai ensinar isso? それを誰が教えるんですか？ O pai e a mãe. でやっぱり父親と母親ですよね。 E o pai, ele tem maneira direta e indireta de ensinar. でそのやっぱり父親が子供に教える中でその直接と間接的なやり方があるんですよ。 Primeiramente, antes de você querer ensinar qualquer coisa ao teu filho, você ensina indiretamente. まず何か子供に教えようと思うんだったら、直接教えるより一回間接的に教えてあげた方が簡単なんですよ。 As crianças, elas são uma câmera fotográfica dos pais. で例えばその子供っていうのはその父親の映すカメラのようなものなんですよね。 Nós ficamos aí com medo de vazamentos de informações e falta de privacidade por causa dos nossos celulares, mas as nossas crianças são uma câmera andando por aí. でやっぱりその最近だと結構その個人情報がその流出するだったり、そのプライバシーが侵害されるとかそういう懸念があったりするんですけど、子供たちっていうのはそれら全てを知ってるんですよ。 O teu filho, ele fala aquilo que você fala. でやっぱりその子供っていうのは父親が口にしていることを口にしたりするんですよね。 O teu filho age da maneira como você age, でやっぱりその親が振る舞うように似たようにその振る舞っていくんですよ。 né? Então, como mestres da palavra, qual é a nossa função principal aos nossos filhos? だからその私たちがその彼らに言葉を教える先生としての役割っていうのは何です Qual é か？ a missão do mestre? だからその先生っていうその聖職について何がそのメインの仕事ですか？ É enfiar a palavra lá dentro do coração. もう彼らのその心の奥底にその言葉を詰めていくことなんですよね。 Então, só falar da palavra não adianta. だからその言葉について話すだけじゃ意味ないんですよ。 Em primeiro lugar, nós temos que viver a palavra de Deus. まず私たちがそれを生きないといけない。 E você ensina indiretamente muito mais do que diretamente. だからその間接的の方がやっぱり直接教えるよりもっと意味があると思うんですよね。 Se você não ora, o teu filho aprende a não orar. だから私たちがお祈りをしているところを子供が見なかったらもちろん子供もお祈りすることはない。 Se você não lê a Bíblia, o teu filho aprende a não ler a Bíblia. やっぱりその聖書を読むそういう習慣がなかったら子供もそれを見ないから決して読むこともないと思う。 Se você adora Deus, o teu filho aprende a adorar. だからもしあなたが神様を賛美すれば子供もきっと賛美するはず。 Então você indiretamente está ensinando. だからその間接的に子供に何か教えてるんですよね。 Mas também a Bíblia nos diz para ensinar a criança, para você tomar essa posição não passiva, mas ativa de ensino na vida da criança. その
なんていうんですか、パッシブ的な行動を取るだけではなく、その自分たちがその表に出て彼らに直接教えてあげるっていうのも聖書は教えてるんですよ。 Muitas das vezes nós estamos cansados. もしかしたら私たち疲れてるかもしれない。 Você vai lá para colocar a tua criança para dormir e daí a criança fala assim: "Ah, pai, lê um negócio para mim." で例えばその子供を寝かせようと思って一緒にいるときに子供が、ね、お父さん何か読んでよって。 Aí você pega a Bíblia para ler para a criança. でそしたらその聖書を子供に読もうと思う。 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. こんな感じでね。 Né? Você lê assim, lê こういう感じでやるん rapidinho, です。 você está cansado. なぜかというとやっぱり疲れてるから。 Se você gastar um pouquinho mais de tempo lendo ali com a criança, você vai dormir junto. けどもしもう少しその時間をかけてその聖書を読んでいくと、もしかしたら自分が寝落ちするかもしれない。 Mas gambata, né? けどそこは頑張ろうよ。 Né? Por quê? Porque no trabalho você pode estar com sono que for. なぜかというとやっぱりその仕事だとどんだけ疲れてようと、 Você vai no banheiro, lava o rosto e volta a trabalhar. そのトイレ行って顔洗ってまた仕事戻るんですよね。 Você não vai embora. その決して眠いからって帰るわけはないし、 Porque no trabalho você é ativo. なぜかというとやっぱりその仕事だと自分たちってすごくアクティブなんですよね。 E em casa muitas vezes nós somos passivos. けどなぜか家に帰ると私たちすごくパッシブ的になるんですよ。 Pega a Bíblia e coloca na cabeça do filho e fala: "Aprende em nome de Jesus." 聖書をその子供の頭の上に置いて、イエス様の皆によって言葉を覚えなさいと。 Não é assim que funciona. そういうふうに覚えるんじゃないんですよ。 É preciso da nossa parte esforço. でやっぱりその私たちのその努力っていうか、その私たちがそこを意地張らないと子供たちっていうのは覚えないんですよね。 Ensina um versículo para o teu filho. 例えばその聖書箇所を一箇所だけでもいいけど子供に教えてあげてください。 Ensina uma história da Bíblia para o teu filho. 聖書の物語を子供に教えてあげてください。 E em situações da vida, vai acontecer coisas com os teus filhos. やっぱりその人生の中でいろんなことが子供の中に子供の命に起きてくるんですよね。 E você pode muito bem ensiná-los as virtudes que a Bíblia nos ensina. でやっぱりその聖書の中のその美徳っていうか、そういう美しいところを子供に教えてあげることもできるんですよ。 Então, é a minha missão, é a tua missão, é ensinar os nossos filhos. だからその私たちのその子供に聖書の言葉を教えてあげるっていうのは私たちの役目なんですよね。 Amém? Em Deuteronômio 6 diz que é para inculcar a criança. でその新明記の6章にはその子供にその言葉を詰め込むっていうふうに書いてあるんですよね。 Eu acho engraçado que os judeus ortodoxos, eles amarram, né, a palavra, eles pegam a Torá e amarram na testa, assim. Assim na testa deles. Porque Deus falou para colocar, põe na cabeça dessa criança aí a palavra. でそのユダヤ人はその習慣としてトラっていうその巻物本を子供の頭に巻きつける習慣があるんですよね。 Eles levaram literalmente. 彼らは本当にその書いてあるようにもう詰め込んだんですよ。 Eu fiquei um pouco envergonhado na última conferência que nós fomos. でこの間カンファレンス行ったんですけど、ちょっとすごく恥ずかしくなったんですよね。 Quando o pastor Luciano Subirá, ele estava compartilhando a respeito do filho dele. そのブラジルのそのパスターのスビラ牧師が彼の息子について話した時について。 Aí ele falou assim que o filho dele com 11 anos já tinha lido acho que 7 vezes a Bíblia, né? で彼のその息子は11歳でも聖書を7回ぐらいもう丸読みしてたっていうふうに言ったんですよ。 Aí eu fiquei um pouco envergonhado, não porque eu não li. で自分が今まで7回も読んだことがないとかじゃなくて、 Eu fiquei um pouco envergonhado porque a minha filha, ela já aprendeu a ler. でなぜかというとやっぱり私の娘はもう字の読み書きができるんですよ。 E eu comprei uma coleção de revistas da Turma da Mônica para ela, で聖書をあげるより彼女に漫画を与えてあげた。 né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi comprar a Turma da Mônica para ela. でまず頭の中に来たのは彼女にブラジルの漫画を買ってあげることだったんですよね。 É errado? 間違ったことではないと思うんですよ。 Não. Mas eu deveria ter incentivado um pouco mais a ler a Bíblia, não é? でもやっぱり彼女にもうちょっと聖書を読もうよっていう風な姿勢を見せてあげる必要はあったと思うんですよ。 Você vai ver que durante os cinco ministérios na igreja, eles trabalham juntos para que nós sejamos a imagem de Cristo. でやっぱりこ
この5つの聖職っていうのは私たちそれぞれお互いに助け合いながら働くことによって私たちがよりキリストに似ていくための働きがあるんですよ。 E os 5 ministérios na vida dos nossos filhos é para que eles se tornem a imagem de Cristo. でやっぱりその5つの聖職は子供にとっても一緒で、彼らがそれをこなしていくことによってやっぱりもっとキリストに似ていく。 Talvez você não seja um mestre, もしかしたらあなたは先生じゃないかもしれない mas você pode ser um pastor, けど、あなたは牧師であるかもしれない。 né? E o pastor, qual é a característica principal do ministério pastoral? でその牧師、そのパスターであることが彼らの役目っていうのは何ですか？ Qual é? 一番の役目、 Calma. Cuidado. 面倒を見てあげる。 Você vai ver, se nós usarmos esse exemplo da mão, que eu gosto muito, o pastor, ele é o dedo anelar. でよくその手で表したりするんですけど、 Ele é casado com a igreja. パスターっていうのは薬指で彼はそのチャーチと結婚しているような関係みたいなもんですよね。 Quem ama, cuida. なぜかというとやっぱり愛しているものっていうのは面倒を見てあげるから。 O pastor, ele está encarregado de cuidar, de aconselhar. やっぱりそのパスターっていうのはその面倒を見るだけではなく、そのアドバイスをしてあげたり、そういうカウンセリングをしてあげるっていう役目もあるんですよね。 E ele é a figura que mais toma pedrada na igreja. でかつ彼が一番その教会の中で非難を受ける立場にいるんですよ。 Profeta vem orar por você, você sai correndo de medo. で例えばその預言者がお祈りしに来たらあなたは逃げていくんですよね。 O pastor vem orar por você, você sai correndo para dar uma voadora no pastor. で例えばそのパスターがお祈りに来たらどっちかというと今度あなたは彼を飛び蹴りをしようっていう勢いぐらいで行くんですよ。 Porque o pastor, ele corrige. なぜかというとそのパスターっていうのは彼はその面倒を見てるからその正そうとするんですよね。 Então veja bem, se o pastor ele é casado com a igreja, então nós temos que entender que como pais, pastores, nós somos casados com a nossa esposa. でそのパスターがその教会とその結婚したっていう例えに似たようにやっぱりその私たちも父親として私たちの奥さんと結婚し E ているっていうことな agora ん que です as esposas começam a falar, amém. だからその奥さんたちは今からすごく多分触れ上がると思うんですよ。 Por quê? Porque o marido tem que cuidar da esposa. なぜかというとその旦那さんっていうのはやっぱりその奥さんのAleluia. 面倒を見ないといけないですよね。 Se você amar e cuidar da tua esposa, é o maior ensinamento que você está dando para os teus filhos. でそのやっぱり旦那さんが奥さんの面倒をちゃんと見てあげるっていうちゃんと愛して気にかけてあげるっていうことを示してあげるとその子供にとって多分一番の教えだと思うんですよね。 Porque se você não cuida da sua família, você é pior do que a pessoa que está no mundo. なぜかというとやっぱりその自分の家族すらちゃんと面倒見れないものってその世の中にいる人たちと何が違うんですか？ É a tua responsabilidade cuidar da esposa e dos filhos. あなたのその子供の面倒を見る、奥さんの面倒を見るっていうのはあなたの責任なんですよ。 Amá-los quando eles não merecem, 彼らがたとえその愛に値しないほどでも愛してあげる。 né? E as esposas, é que os maridos estão para frente, senão as esposas estão dando cada cutucando そう agora, だね、今旦那さん前にいるから奥さん né? がその Um 突っ込むこと beliscão, できない tá と思うんですよ vendo? ね。 Ouve a palavra. Mas o pastor, ele é casado com a igreja. けどパスターっていうのはやっぱりそのチャーチとすごく親密な関係にあるんですよ。 A Bíblia diz, assim, que nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. でやっぱりその聖書には書いてあるんですけど、私たちはそのキリストが教会を愛したように私たちも旦那さんは奥さんを愛しないといけないというふうに書いてあるんですよね。 Cristo não bateu na sua igreja. そのキリストっていうのは決してその自分の教会に対して暴力を振ることはなかった。 Cristo não grita com a sua igreja. キリストっていうのはそのチャーチに向かってその怒鳴り散らすこともなかった。 Cristo não ignora a sua igreja. 決して無視することもなかった。 Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a família ela tem sido atacada de todos os lados. やっぱりその今の社会っていうのは現代社会っていうのは結構その家族がいろんな場所からその非難を受けている立場にあるんですよね。 E nós precisamos ter pastor. Quando eu falo pastores, estou falando de pais, tá? Entenda bem. Mas nós precisamos ter pais que vão estar cuidando da sua família. やっぱりその
この社会だからこそ今自分たちのその家族の面倒を見てあげるっていう立場はすごく大切なんですよ。 Quantas famílias você conhece que não tem a figura de um pai? 例えばその家族何世帯あなたは知ってますか？その父親っていうその想像をできない人、家族、 Por causa de divórcio, もしかしたら離婚したせいで、 por causa de morte, もしかしたら亡くなったせいで、 por causa de brigas. もしかしたら何か口喧嘩があったせいで、 O pior dos casos é quando tem um pai dentro de casa もしかしたらその家の中に父親はいるかもしれない e ao mesmo tempo não tem. けど同時にいないのと一緒。 É o pai que só trabalha. なぜかというとその父親は仕事のことしか考えてない。 A Bíblia diz ali em Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. でその聖書ではその詩編の23章で神様は私の牧師であって私には何もそのかけることはないんだと。 E nós, quando nós vemos e nós tentamos então transportar essa palavra para nós como pais, nós ficamos no primeiro versículo. Eu sou o pastor desta casa e nada para minha família vai faltar. でそのいつの間にか私たちは勝手にその聖書箇所を書き換えて私がこの家の牧師であってこの家には何もかけないんだよっていうふうに思い始めるんですよね。 Então trabalhamos だから仕事を始めて e trabalhamos でもっと仕事す e る。 trabalhamos para prover para nada faltar. なぜかというとやっぱりその家族のために全てその供給してあげたいからそう思って働くんですよね。 E os nossos filhos? じゃあ子供はどうなるの？ Porque o capítulo continua no Salmo 23 dizendo que ele assenta-se à mesa, nós assentamos à mesa do Pai. でその詩編の23章をどんどん続いて読んでいくと今度彼はその食卓を一緒に囲うっていうふうに書いてあったんですよね。 Que ele nos guia pelas águas tranquilas. で彼はその穏やかな水のそばを導いてくれるんだと。 Que com ele nós descansamos nos pastos でそ verdejantes. してその緑の高原で私たちは彼のもとで安らぐんだと。 Nós vemos principalmente no Salmo 23 uma relação de intimidade entre um pai e um filho. でやっぱりその詩編の23章を読んでいくとその父親と子供のそのすごく仲のいい関係が見えてくるんですよね。 Eu dou aula para algumas crianças, dou aula de inglês para algumas crianças. でその子供に英語を教えてるんですよ。 Tem algumas crianças que eu dou aula, um menino em particular, である特定の男の子なんですけど que o pai só trabalha. その子の父親っていうのはもう仕事のことしか考えてないんですよ。 Então toda vez que eu pergunto algo do pai dele, ele não sabe. だからその父親について何かいつも聞いてみると何もわからないんですよ。 Né? A mãe também tem que trabalhar, trabalha bastante. でやっぱりそのお母さんもたくさん働かないといけない。 Aí ele chega com a lição sem fazer. で与えた課題をこなさずにその次の授業にやってくるんですよね。 Eu falo assim, ué, mas por que você não fez a lição? じゃあなぜあなたは宿題しなかったの？ Ah, esqueci. 忘れたんだよ。 Aí eu falo, e por que a tua mãe não te ajudou? でじゃあなぜあなたのお母さん手伝わなかったのって。 Porque ela estava ocupada. なぜかというとやっぱりお母さん忙しかったんだよね。 Por que o teu pai não te ajudou? じゃあなぜ父さんは手伝わな Ele かっ está trabalhando. た？彼は仕事してたから。 Ele está crescendo sozinho. 彼はもう言ってみれば一人で成長しているようなもんなんですよね。 Ele não tem um pastor sobre ele. 彼は自分の人生においてパスターのような存在がいないんですよ。 Ele tem um celular. 彼は携帯があって、 Ele tem um tablet. タブレットがあって、 Ele tem aula de inglês. 英語の授業があって。 Mas ele não tem o cuidado do pai e da mãe. けど父親と母親の面倒というものがないんです。 Você é o pastor da tua casa. あなたが自分の家を治めるパスターなんですよ。 Os teus filhos, pergunte para ele o que eles querem mais. Um dia de assumir teu ou um brinquedo? で子供に聞いてみてください。あなたが一日休み取るのとおもちゃ一つ買うのどっちがいいかっていうの。Pô, Carlinhos, é dia dos pais. Eu queria homenagem. Eu queria uma homenagem. Eu não queria um tapa. Né? Mas não é. A verdade é que Deus nos ama e Deus, por sua misericórdia, está nos chamando à responsabilidade hoje. でやっぱり神様は私たちを愛しているがゆえにやっぱり彼が私たちにある責任を与えてくれたんですよね。 Você não consegue ensinar a palavra de Deus aos seus filhos se você não amar a sua esposa. 神様の言葉をあなたの子供に教えることはできないんですよ。もし奥さんを愛してなかったら。 Principalmente nós que somos pais de menina. で例えば私のように女の子の父親である人にとっては。 Porque o jeito que você trata
A tua esposa é o reflexo de como ela vai esperar o marido dela tratar ela. やっぱりあなたが奥さんをどのように扱っているかが娘にとって旦那さんが彼女をどのように扱うかっていうイメージにつながるんですよね。 Então, como se nós assumirmos a responsabilidade pastoral sobre a nossa casa. だからもっとパスターっていう役目を意識してもっ Em と primeiro, それを働きかけていきたいんですよ。 em primeiro lugar, nós vamos amar. まず愛すること。 O pastor ama. Nós vamos aconselhar e guiar. でそして彼らにアドバイスをしてあげる。 E nós vamos fazer de tudo pela nossa família. でそして家族のために何でも尽くしてあげる。 Ok? Talvez você não saiba o que fazer pela sua família. もしかしたら家族のために何をすればいいのか分かってないかもしれない。 E para isso nós temos outros ministérios na igreja. だから他の聖職っていうのがチャーチの中で存在するんですよね。 Pessoas que você pode se sentar. もしかしたら一緒に座って、 Principalmente com quem você vai sentar e conversar a respeito da tua família. 例えば自分の家族の相談についてしようと思った時にあなたは誰と一緒に座って話をしますか？ O teu pastor. あなたのパスターなんです。 Amém? Evangelistas. で宣教師たち。 Talvez você até agora falou, essa palavra não é para mim. Eu não sou um mestre, eu não sou um pastor. でもしかしたらこれは私にとっての言葉なのかもしれないと。 Mas talvez você seja um evangelista. もしかしたらあなたは宣教師かもしれない。 O evangelista, qual que é a maior preocupação de um evangelista? で宣教する人にとって一番の心配って何ですか？ Ganhar almas para o Senhor. 神様のために命を救ってあげることなんですよね。 Há uma aflição dentro de todo evangelista. で心の中でやっぱりあるんですよ。どのやっぱり宣教活動する人にとって De que existem vidas que estão afastadas de Deus. 神様から遠ざかっている人生があるんだっていうことについて考えると。 E o evangelista, ele prega em tempo e fora de tempo. でやっぱり宣教する人っていうのは時と場に限らずもういつでも宣教するんですよね。 O evangelista é conhecido como o chato da igreja. でやっぱりチャーチのつまらないやつって思われるかもしれない。 Porque deu uma brechinha, ele vai falar do amor de なぜかという Jesus. とちょっとでも好きがあればもう彼はすぐイエス様の愛について語ろうとする。 Ele vai falar sobre salvação. で救いについて話そうとする。 Para ele não tem amanhã. 彼にとって明日っていうものは存在しないんですよ。 O dia de receber o Senhor Jesus é hoje. イエス様を受け入れる日は今日なんだと。 E nós, como pais, で私たちは父親として temos que clamar diante de Deus pela salvação dos nossos filhos. 神様の御前で私たちの子供が救われるようにいつも呼び求めないといけないんですよ。 A palavra diz que se nós ensinarmos a criança, ela vai crescer e quando ela estiver velha, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. で聖書には書いてあるんですけど、子供に神様の言葉について教えれば彼らは成長していくにつれて神様に決して背くことがないっていうふうに書いてあるんですよね。 Mas toda criança, ela chega numa idade em que ela vai ter que tomar uma decisão. けど子供っていうのはやっぱり成長していく中でいつかは彼らが自分らで決断をしないといけない日が来るんですよね。 A salvação é individual. 救いっていうのは個別なんですよ。 Por mais que eu ame a minha filha, ela não pode ser salva só porque eu quero. でどれだけやっぱり例えば子供を愛しても私が子供を愛してるからって彼らが救われるっていうことはないんですよ。 É necessário uma dependência do Espírito Santo やっぱり聖霊に頼らないといけないし、 e a constante pregação da palavra. É necessário nós pregarmos constantemente para que eles entendam que no momento em que ele ou ela tiver que tomar uma decisão pelo Senhor Jesus, eles vão fazê-lo. やっぱり私たちが彼らに常に言葉を教えてあげることによっていつか彼女が決断を取る時になった時に彼らはいい決断を取れるように。 Quantas vezes você orou pela salvação dos seus filhos? 今まで子供が救われるために何回祈ったことありますか？ Ah, mas eles têm a aula no domingo. でも彼ら日曜学校あるじゃないの。 Eles vão decidir sobre eles vão querer Jesus. やっぱりもう日曜学校行ってるから彼らイエス様のことをもっ Nem と欲しが sempre, るよね。 gente. A realidade é que nem sempre. けど事実を言うと決してそういうわけじゃないんですよ。 Os nossos filhos são bombardeados todos os dias com a mensagem de que não há Deus. でやっぱり子
子供たちには常に世の中で神様なんて存在しないんだよっていうふうに教えられるんですよ。 O mundo é atrativo, その世の中ってすごく魅力的なんですよね。 né? Mas há consequências para quem quer viver no mundo. けどやっぱりその世の中で生きていきたいって思う人たちにとってはあるそのやっぱり副作用っていうのがあるんですよ。 Deus nos deu a responsabilidade de intercedermos pelos nossos で filhos. 神様っていうのは子供たちのためにお祈りをするっていう責任を私たちに預けたんですよ。 Se você soubesse que uma pessoa que você mais gosta está dentro de um carro, 例えば想像してみてください。あなたがその一番愛している人が車の中にいるとしましょう。 o carro está indo em direção a uma parede, tem uma parede de concreto e esse carro está indo a 150 km por hora. で例えばそのコンクリートの壁があってその車はもう時速150キロでその壁に向かってるんですよ。 Não tem como frear. でそのブレーキはできない。 Em 5 minutos o carro vai acertar aquela parede. でその壁に正面衝突するまで残り5分しかない。 Você não tem o que fazer além de orar. でもし祈りする以外お祈りをする以外あなたには選択肢がない。 Como você oraria? あなたはどのようにお祈りをしますか？ Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. このような感じで祈りますか？ Ah, Deus, eu tenho tanto problema. Era isso que você ia orar? このように穏やかにお祈りすることあってある。 Você não ia orar desesperado? やっぱりもっと慌てて焦ってお祈りをすると思うんですよね。 São teus filhos dentro do carro. Você não oraria desesperado? あなたの子供が車の中にいるんですよ。もっと気持ちを込めてもっと本気でお祈りをすると思うんですよね。 Você não está, se você estivesse orando, você não creria que Deus pode fazer um milagre? もしあなたがお祈りをすることによって神様が奇跡を起こすと思ったらもっと本気でお祈りますよね。 Só porque eles não estão dentro desse carro, significa que nós vamos deixar de orar? だから彼らがその車の中にいないからって言って私たちがそのお祈りをしないっていうわけではないんですよ。 Ore por eles todos os dias. だから彼らのためにいつもお祈りをしてあげてください。 Mas ore com intensidade, けどもっとその気持ちを込めて本気でお祈 com りをしてください。 vontade. Mas creia também que o Espírito Santo toca. けどやっぱりその聖霊様が彼らに何かを明かしてあげるんだっていうことも信じてあげてください。 Transfira para eles a palavra de Deus. 彼らにその神様の言葉をどんどん伝えてあげてください。 Mostre a experiência de Deus na sua vida. 神様と経験したことをもっと彼らに見せてあげてください。 E eles serão abençoados. そしたらやっぱり彼らは必ず祝福されるんですよね。 E você não precisa se preocupar, que daí no tempo certo eles escolherão a Jesus. やっぱりあなたがそうすることによって子供たちのその時期が来れば彼らはきっといい決断を取ってくれるはず Porque なんです。 eles veem Jesus na sua vida. なぜかというと彼らはあなたの命を通して Amém? イエス様が見えるから。 Só para relembrar, lá no começo então, Deus fez a sua imagem e semelhança ao homem. でやっぱりさっきも言ったんですけど神様っていうのは人間を彼の姿に似せて作ったんですよね。想像したんですよ。 E você vê que os 5 ministérios aqui estão tentando trazer os santos à imagem de Cristo novamente. でやっぱり5つの聖職っていうのはチャーチをもっとイエス様の姿に似せさせようっていうふうに導いてるんですよね。 Os nossos filhos são imaturos. でまだ子供たちは未熟なのかもしれない。 E olha, vou falar para você, tem gente com 30 e poucos anos nas costas e é imaturo ainda. でまだ30何歳もう30何歳にもなっている人でもやっぱり未だに子供のようにガキのように振る舞う人っているんですよ。 E por isso é necessário ministrarmos. だからもっと伝えていく必要っていうのはあるんですよね。 Quero lembrar você, qual é a responsabilidade que você tem como pai? じゃあ子供にもう一度思い出させてあげたいんですけど、子供にあなたはどのような責任を持って伝えないといけないのか。 De ministrar na vida da tua família, あなたの家族に伝えてあげること。 para que haja unidade de fé, そしたら信仰が一つとして固まれる。 para que todos então sejam como Jesus. そしたらみんなイエス様に似れるように。 Tem essa aqui é a nova versão traduzida, transformadora. Vamos ver aqui na Almeida, quando ele fala assim, é a Almeida corrigida. Deixa eu ver, é corrigida que eu usava. Aqui, no versículo 12. Qual é o desejo dos 5 ministérios na igreja? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok?
Esse é o nosso desejo como pais. Edificação dos santos. Tem gente que me pergunta sempre assim, qual o propósito da minha vida? よくいろんな人に私の人生の目的って何なのって聞かれるんですよね。 Aperfeiçoamento dos santos. やっぱり神様の道を整えていくことなんですよ。 Qual é o meu ministério? じゃあ私の聖職って何なのって。 Ser santo. 私たちが清くあること。 Então você vai então poder fazer com que outros também se aperfeiçoem para ser santos. だから私たちが清くあり続けることによって他の人たちも清くしてあげれる。 Amém? Tá meio triste para um dia dos pais, não tá? Tá calor? Deixar gelado o ar-condicionado? As mulheradas falaram, não. Amém. Vamos então para o penúltimo, que é o profeta. じゃあ次に預言者について話したいです。 Qual é a missão do pai profeta? で預言者の父親としての役目って何ですか？ O que o profeta faz? 預言者って何をしますか？ O profeta é um dedo que direciona. 預言者っていうのは方向を導く指なんですよね。 Teve uma vez que uma pessoa falou assim, ele é o dedo que acusa. 彼は何かを訴える指なんだっていうふうに言う人 O もいますけど。 profeta não é acusador. 預言者っていうのは何かを訴えるものではなくて、 Acusador é o diabo. 訴えるものは悪霊なんですよ。 Você vê por profeta Natan. でナタンを見ればわかると思うんですけど、 Natan, quando chega em Davi, ele não chega e fala assim, viu, você matou o homem lá e pegou a mulher dele. ナタンは決してダビデの時にダビデと話した時にEle- あなたは彼を殺して妻を奪ったと。 Quem foi que se acusou foi o próprio Davi. ダビデ自体が自分のことを訴えかけたんですよね。 Davi falou, mate esse homem. この男を殺しなさいと。 Aí Natan falou, esse homem é você. Aí sim o dedinho dele apontou. でその時にやっぱりダビデが彼について話した時にようやく自分に言葉が返ってきた時にナタンは Não é 彼に話し verdade? たんですよ。 O profeta, ele é uma pessoa que tem visão. で預言者っていうのはビジョンを持っている人たちなんですよね。 Visão e direcionamento. ビジョンがあってかつ導いてくれる人たち。 Nós vivemos hoje em lares em que o marido não tem visão nenhuma. で現代社会で結構あるのが Obrigado. やっぱりビジョンを持たない旦那さんが結構いるんですよ。 A esposa fala assim, quantas vezes você já teve isso? A esposa fala assim para você, vamos comer fora? で例えば結構あるケースだと思うんですけど、奥さんがね、今日外食しようよ。 Que restaurante nós vamos? じゃあどのレストラン行くって。 Aí eu falo assim, vamos ali no Cocos. じゃあココス行こうよってなった時に、 Cocos não. ココス嫌よねみたいな。 Aí fala, então vamos ali no Diamond City. じゃあそれ行こうよって。 Ali é longe. ね、遠いしもう嫌よって。 Vamos em tal lugar. じゃああそこ行こうよって。 Lá não. Aí quando você fala o restaurante que ela quer ir, でようやく何回も行った後に彼女の行きたいレストランを言い当てた時に vamos. そこ行こうよ。 Quem tem a visão aí? そこに誰のビジョンがあると思いますか？ É a mulher. 奥さんなんですよね。 Não é verdade? O marido, para evitar, porque nós somos santos, amém? Hoje é dia dos pais, gente. Para evitar briga, vamos lá então, aonde você quer ir? Não é verdade? A gente fala isso. でやっぱりいろんな頭を抱える必要をなくすためにもう直接どこ行こうよって聞いた方が早くないですか？ E daí a mulher fala, você que sabe. そしたら奥さん言うんですよね。 Quando ela fala, quando a mulher fala você que sabe, ela já sabe onde ela quer ir. けど奥さんがあなたは決めてよって言った時にはもうすでに答えっていうのは頭の中にあるんです O よ。 Senhor que está falando aí no fundo, viu? Não sou eu. Ainda bem que você não está lá no fundo com ela, senão você tinha tomado uma agora. O homem precisa ter visão. やっぱり旦那さんっていうのはビジョンを持つ必要があるんですよ。 Você já viu que a mulher, ela fala assim, pega uma panela, pega essa camisa, uma camisa para mim. で例えば奥さんがね、
そのシャツ取ってきてよ。 Você pode procurar de alto a baixo, de alto a baixo, né? De alto a baixo, de um lado para o outro. Você não vai achar も a う camisa. 例えばその何か探してきてよって言われた時に、 Aí もう ela 家 vai, 中探し回っても見つからないんですよ。 ela vai lá e pega. でそしたらその奥さんが来てこう何もなかったかのように取ってもう行くんですよね。 Não lembra quando você pedia, mãe, onde que tá não sei o quê? でよくその昔お母さんにね、母さんこれどこにあるのって Aí 言 a う mãe 時に falava assim, tá em tal lugar. どこどこにあるよって Não achei. 見つからないんだよって。 Falou, se eu for aí achar, você vai apanhar. けど私がそこへ行って見つけたらあなた殴るよって。 Para nós homens, batia um desespero, でやっぱりその旦那さんとしたらすごく porque eu 焦り já 始めるんですよ。 procurei. もう探したのに。 A mulher ela tem uma visão horizontal das coisas. でやっぱりそのなんていうんですか、女性の方ってもっと視野が広いんですよね。 Ela está conversando aqui com você で例えばその女性がこう話してるとしたら、 e ela sabe ali o que o Ed fez, でそのエジがあそこで何をしたのか知ってるぐらいなんですよ。 não é? Visão horizontal. O homem tem visão de longo alcance. でその例えばその男ってそのもっとその遠くを見るÉ 目があるんですよ。 focado. A gente é um sniper. そのスナイパーのよ A うに gente フ é ォ um ーカスさせるんですよ。 atirador de elite do BOP. Nós somos porque nós olhamos lá para frente e falo, é lá que eu vou. で例えばその男性の人ってやっぱりそのすごく遠くを見てその集中して見てるから、そしてそこが私の到達点なんだっていうふうに思ってるんですよね。 Esse é o problema, tem muito homem sem visão. だからそのビジョンがない男性って結構いるんですよ。 A família não sabe para onde vai. そしたらその家族がどこへ行けばいいのかわからなくなる。 A partir do momento que você teve filho, não é só mais você. でもうあなたがその子供を持った瞬間からもうあなただけじゃないんですよ。 Quer dizer, antes, a partir do momento que você casou, não é mais só você. もうあなたが結婚した瞬間からもうあなただけじゃないんですよね。 Você precisa ter visão. だからそのビジョンっていうのは Você 持たないといけ precisa ないんですよ。 saber onde você vai chegar. そしてあなたが今どこへ向かっているのか知らないといけ Porque ないんですよ。 senão a tua família fica perdida. じゃないとあなたの家族も一緒に迷ってしまう。 A mulher, por mais que ela queira, ela não consegue olhar lá para frente. でその女性っていうのはそのいくら視野が広くてもその遠くを遥か先を見ることはできないんです Ela よ。 tem uma visão incrível, organizacional e para resolver situações no agora. で例えば今現在の状況をその解決する何かの策を練るだったり、そういう何か整えるっていうそういう目はあるけれど遠くを見ることはできないんですよ。 Mas é natural do homem, na sua função de esposo e pai, olhar para frente. けどその男性のその父親として旦那としてのその役目として遠くを遥か先を見るっていうのはもうその自然にある自然体のようなものですよね。 E por isso que quando a tua esposa pergunta para você a respeito de um destino, だからその奥さんが例えばある運命について奥さんにある運命について聞かれると、 se você não sabe, ela não vai saber. もしあなたが知らなかったら彼女を知ることはないと思うんで Nós す。 estávamos falando de restaurante, 例えば今レストランの話をしてたんですけど、 mas a verdade é que isso acontece na vida. けどそれは本当はその人生の中で起きてるんですよ。 Né? Tem muita mulher que não sabe o que esperar do marido. その奥さんの中にはその旦那さんから何を期待すればいいのか分かってない人たちもいると思うんですよ。 Até onde esse homem vai me levar? そのこの人は私はどこまで連れてっていくのと。 Porque a mulher, o homem tem que amar a esposa como Cristo, mas a mulher tem que se submeter ao homem. でそのやっぱりその旦那さんは奥さんを愛してあげるっていうのはもう当たり前のことなんですけど、やっぱり奥さんも旦那さんの言うことを聞かないといけないんですよね。 E é duro que muitas vezes quando você vê, a mulher tem que tomar a frente do homem, porque o homem não toma a sua posição. けどよくそのいろんな家庭の中でその旦那さんがしっかりしないせいで奥さんがその主導権を握らないといけないっていう立場になったりすることもあるんですよ。 Porque senão vive nessa passividade, vive no deixa o vento me levar. なぜかというとじゃないとその風に吹かれてその飛ばされる先へ行くしかないそのような人生を送っていく人たちがいるんですよ。 Vou falar uma coisa para você. Nós nos tornamos pessoas de fé com a tecnologia hoje. Por quê? Porque o GPS, você põe o número de telefone e você vai até Saitama, 900 quilômetros daqui, dirigindo, sem saber aonde você vai. でそのなんていうんですか、テクノロジーって私たちのある意味信仰を高めたんですよ。なぜかというとその想像してみてください。遠く離れた埼玉県900キロぐらいあるのに電話番号一つ打つだけで今まで通ったことない道すらを案内してくれてそこまで
導いてくれるんですよ。 Veja o caso de Abraão. Ele saiu de casa sem saber para onde ele ia. そのアブラハムは家を出た時に彼はどこへ行くのかも分からず家を出たんですよ。 O mais interessante é que Abraão não só não sabia para onde ia, mas como ele ia. そのアブラハムはどこへ向かっているのかも分からないだけで、どのようにしてそこへたどり着くのかすら分からなかったんですよね。 Abraão é chamado o pai da fé. でアブラハムっていうのはその信仰の父と呼ばれてるんですけど、 Em Hebreus 11 você vê que ele via aquilo que não se pode ver. でアブラハムっていうのはそのヘブルの11章で私たちの目に見えないようなものを彼は見えてたっていうふうに書いてあるんですよね。 A Bíblia não fala em momento algum sobre ressurreição de mortos でその antes da vida de Abraão. そのアブラハムの人生の前にはその死者が蘇るような話っていうのは聖書に出てこないんですよ。 E ele cria que se Deus pediu Isaac, Deus pode ressuscitar Isaac. でその彼は信じたんですよね。神様がイザクを求めたなら神様はイザクを蘇らせてくれるんだと。 Isaac, ele perguntou, pai, para onde nós estamos indo quando ele estava subindo a montanha? そのイザクはそのアブラハムと山を登るときに、父さん今私たちはどこへ向かっているのっていうふうに聞いたんです。 Cadê o cordeirinho para nós その sacrificarmos? 添え物になる子羊はどこにいるのって聞いたんですよ。 Abraão falou, é você, meu filho. そのアブラハムは言ったんですよね。いやあなたなんだよって、 Surpresa! サプライズだよって。 Não, Deus falou assim, Deus proverá. 彼は言ったんですね。神様が決してその添え物を私たちに与えてくれるんだよ。 Abraão tinha visão. アブラハムっていうのはビジョンを持ってた。 Abraão tinha fé. アブラハムっていうのは信仰を持ってたんです。 Mas nós vemos em um momento que Abraão perdeu a visão. けどその聖書のある一箇所だけそのアブラハムがそのビジョンを失った瞬間があるんですよね。 Quando ele deixou Sara tomar a visão. そのサラがそのビジョンを握った時なんです。 E ela falou, olha, Abraão, eu tô velha. Pega aí a escrava aí e tem um filho com ela. でそのサラがアブラハムに、いやもう私年寄りだからその私の奴隷を使って子供を産み Tem なさいよ。 toda uma consequência dessa história depois. でその物語には続きがあるんですよね。 Porque ele perdeu a visão. なぜかというと彼はビジョンを失ったから。 Eu e você precisamos ter visão. 私たちもビジョンを持たないといけないんですよ。 A nossa família precisa de direção. やっぱり家庭、私たちの家族、家庭っていうのはその方向性が必要なんですよね。 E para concluir, でその全てをまとめるために o apóstolo. その使徒なんですよ。 É lógico que eu vou puxar um pouco mais sardinha para o lado apostólico. でやっぱりその使徒であることについてもうちょっと話していきたいんですよね。 É o ministério que eu me identifico. なぜかというとその私が一番自分が適任だと思っているところだからです。 Qual é a missão do apóstolo? 使徒の役目って何ですか？ Talvez seja o mais confuso de todos. もしかしたら一番ややこしいのかもしれない。 O apóstolo significa enviado para algo, para uma missão. でその使徒っていうのは何かのために送られたものっていうふうに。 Ministério significa serviço. でそのミニストリーっていうのはその聖職っていうのは仕事のことなんですよね。 Como pai, eu fui enviado a uma missão. でその父親としてあるミッションへ送られた。 A minha missão se chama Júlia. で私のミッションはジュリアっていう名前。 Qual é o nome da sua missão? あなたのミッションの名前は何 Né? ですか？ Você pode dar o nome da tua missão. Como apóstolo, eu tenho que passar um legado. でそのやっぱり使徒として私はあるレガシーを残さないといけないんですよね。 A principal função minha é edificar, でまず consolidar. 何かを築き上げる。 Se você não tem um firme fundamento numa casa, ela cai. でもし家を建てるときにちゃんとした土台がないとやっぱりその家っていうのは崩壊するんですよね。 Você pode ter um telhado 例えば屋根があったと feito して de も mau jeito. 適当に作られた屋根があったとしても Você pode ter janelas que são colocadas tortas, もしかしたらそのちょっと曲がって設置された窓があったとしても mas fundamento você não pode ter errado. けどその土台っていうのは間違っちゃいけないんですよ。 Nosso firme fundamento é quem? 私たちのその土台って誰ですか？ É イエ Jesus. ス様ですよね。 E Jesus tem sido o fundamento da tua paternidade. でイエス様っていうのはあなたのその父親っていう像のその土台になってますか？ Se não, hoje é dia de restaurar isso. じゃないと今日がそれを回復する日なんですよ。 Nós vemos lá em Adão, em Gênesis, o quê? Que ele era um homem que Deus falou para ele, olha, eu abençoo você para multiplicar e para ter domínio sobre toda a criação.
でその神様はそのアダムを創造されたときに、私はあなたをその繁殖するために祝福するよと、そしてその全てのものを治めるものとしての権力を与えるよと。 Então, se nós pudermos resumir hoje o ministério apostólico na paternidade, é autoridade. でまずその簡単にまとめていくと、その使徒のその父親の中での役目っていうのはやっぱりその権力なんですよね。 Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele deu a ele a autoridade. 神様はその人間を創造されたときに彼らに権力を与えたんですよ。 O apóstolo, quando nós estudamos a respeito dos ministérios, nós vemos que o apóstolo ele tem alcance aos 5 ministérios. でそのよくその5つの聖職についてそのバイブルスタディを行っていく中で、そのよく手に例えるんですけど、その使徒が親指だと彼はその全ての指に届くものとして知られているんですよね。 Em algum momento ele vai precisar ser profeta, evangelista, pastor, vai ser mestre. No meu caso, é difícil de encontrar um mestre. でその決してその彼がその他の立場を握るっていうことがその必要になることはないんですよ。 Você precisa ser os 5 ministérios dentro da tua casa. あなたはその5つの聖職を家の中でこなさないといけないんですよ。 Você precisa ser o apóstolo dentro da tua casa. あなたはその家の中の使徒でないといけないんですよ。 Mas você precisa ter autoridade. けど権力が必要なんですよね、そのために。 Deus nos deu autoridade para vida e morte. で神様っていうのは私たちをその生と死のその権力すら与えたんですよ。 E por isso que eu disse que é uma responsabilidade nossa como だ pais. からそのさっきも言ったんですけど、私たちの父親としての責任なんですよね。 Se você declarar para o teu filho que ele é burro e nunca vai aprender, 例えばその子供に向かってそのあなたはバカでいつまで経っても覚えないんだよっていうふうに言ったら、 Deus vai ouvir. 神様はそれを聞いてるんですよ。 E a tua palavra tem poder. そしてあなたの言葉には力があるんです。 Se você falar, olha meu filho, você é mais do que vencedor. Você tem todas as condições do mundo para ser mais do que vencedor em Cristo. でもその子供に例えば、あなたはその勝利者以上のものでこの世の中のあらゆる状況の中でもそれを乗り越えれる力をあなたは持ってるんだよっていうふうに伝えれば、 Deus ouve. 神様はそれを聞いてるんですね。でそしてそれが起きる Essa é a ことがあるんですよ。 autoridade que Deus nos deu. それが私たちに与えられた権力なんで O すよ。 diabo é esperto, でその悪霊っていうのはすごく賢くて、 porque ele sabe que ele já perdeu. なぜかというと彼はもうすでに負けたっていうのを Ele 分かって sabe るんですよ。 que ele não tem autoridade no nosso lar. 彼がその私たちの家庭の中でその権力がないっていう O のを que 分かって ele るんですよ。 faz então? じゃあ何をするかというと、 Tenta usar a tua autoridade contra você. あなたが持っている権力をあなたにその打ち返すように使おうとするんですよね。 Ele tenta colocar na tua boca palavras contra a tua esposa. 例えばあなたの口にあなたのその嫁とその何か喧嘩を起こすような言葉を、 Palavras contra os teus filhos. あなたの子供に対する言葉、 Quando você nem percebe o que você está dizendo. もう自分ですらその言ったことすら気づいてないぐらい、 Ou senão ele tenta tirar de você toda a autoridade. もしかしたらあなたからその全ての権力を抜こうとするかもしれない。 E muitas vezes nós não agimos com a autoridade no nosso lar porque nós somos preguiçosos. でもしかしたら私たちがその怠けているから家の中で権力を振る舞わないかもしれない。 É mais fácil ser preguiçoso. やっぱりその怠ける方が簡単なんですよね。 Ah, para onde nós vamos? Vamos voltar àquela questão. Para onde nós vamos hoje? でそのさっきも言ったんですけど、レストランの時に、ね、今日どこ食べに行くのみたいな聞いた時に、 É mais fácil dizer, eu não sei, você que sabe. いや知らないよ、勝手に決めてみたいな。 Ah, vamos comprar uma casa. 例えばじゃあ家を買おうよってなった時に、 Você que sabe. もう決めてって。 Eu tenho um problema. 一つだけ問題があるんですね、私に。 Toda a autoridade do dinheiro na minha casa eu dei para minha esposa. 一つだけそのお金の権力はもう全て奥さんに任してるんです。 Graças a Deus a minha esposa me consulta. でその奥さんはまだいいことに私にこうしようよっていうその提案を出してくるんですよね。 Mas porque eu tenho preguiça de lidar com dinheiro, eu jogo na mão dela. で私がそのお金を扱うの下手とかじゃなくてもう面倒くさいから彼女に全てを任せてるんですよ。 Tá errado. それも間違ってるんですよね。 Só que também eu não tenho que falar assim, olha, o dinheiro é meu, eu que trabalho, o dinheiro é meu, você faz o que eu mando. でその決してそのいや私が働いてもう俺が稼いだお金だから俺の言う通りに使いなさい A よっていうふうに autoridade, lembra que o apóstolo, ele constrói, ele edifica.
人っていうのは何かを築き上げていく人なんですよね。 Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é você mandar. でその権力っていうのは単純に命令するとかいう話じゃないんですよ。 Tem mulher que não tem liberdade. その例えば奥さんの中にはもしかしたらその自由がない人たちもいるかもしれない。 Tem mulher que sofre na mão do marido porque o marido manda em tudo. その旦那さんが何もかも命令するからそれで苦しんでる奥さんもいるかもしれない。 E na verdade as mulheres elas esperam que nós tenhamos autoridade. Interessante, né? でそのけど奥さんっていうのはやっぱりそのパワーバランスの中で男性にその力を握ってもらいたいって思ってる人もいるんですよ。 É que nós confundimos けどよくそれが誤解されるんですよね。 autoridade com autoritarismo. Entende? Autoridade significa que, principalmente, é na tua vida. でそのまず権力っていうのはまず自分たちの人生なんですよね。 Quando a tua esposa pode confiar em você. その奥さんがあなたを信頼できると思ったとき、 Os teus filhos podem confiar em você. あなたの子供があなたを信頼できるとき、 Quanto pai faz promessa e não cumpre? 例えばそのよく約束をしてそれを果たさないお父さんって結構いるんですよね。 Quanto pai que não tem voz dentro de casa? 例えばその家の中で自分の主張すらできないお父さん。 E todas essas coisas que nós conversamos hoje, そしてその今日話したすべてのことが elas só são possíveis その唯一可能なのは quando nós temos Deus como nosso firme fundamento. Ele tem que ser o fundamento da nossa casa. だからその神様が私たちの家の土台になった時なんですよね。 E nós temos que ter autoridade. そして権力を私たちが持った時なんです。 Interessante que na minha casa, eles antes de construírem, eles fizeram um teste no terreno. でそのまず私の家を建てる前にそのなんていうんですか土地の地盤検査っていうのを行ったんですよね。 E daí eles enfiaram pilares dentro da terra para que a terra ficasse firme o bastante. でその地盤検査をするにつれてやっぱりその何本かの柱をその土地の中で立ててその家が崩れないようにその土台をしっかり立てれるようにしていくんですよ。 E daí a casa é de madeira. でそして家は木造建築です。 Porém, o fundamento dela é feito de cimento. けどその土台っていうのはその Acho que é コ um ンクリート tanto でできてるん assim. ですよ。これぐら Até いの厚 mais, さ。 né? Eu acho que até mais do que isso. É um tanto assim, né? Mais ou menos essa altura de cimento, o fundamento da casa. でその家の土台だけでそのこれぐらいの高さがあるっていうことなんですよね。 Nós somos o cimento, pais. でその私たちお父さんがその土台なんですよ。 Pode vir de Shin, どんな地震が起きようとも pode vir tsunami. 津波が来ようとも Se você estiver forte, 土台がしっかりしてると a casa pode mexer, もしかしたら家はちょっと揺らぐかもしれない mas não cai. けど崩れることはないんですよ。 Porém, se debaixo de você não tem um outro fundamento, não tem aqueles pilares, けどその土台の下にその土地をその固くするその柱が立ってないと o cimento afunda. そのセメントっていうのはどんどん沈んでいくんですよね。 Não espere a tua esposa buscar a Deus por você. その奥さんがあなたの代わりに神様を求めるのを待たないでください。 Não seja covarde そのなんてい de うんですか jogar nas costas dela a sua família. 奥さんに全てあなたの家族を任せるような行為をしないでください。 Deus te chamou para ser corajoso, 神様はあなたが勇敢であるためにあなたを呼び求めたんですよ。 valente. Deus te chamou para ser uma pessoa de autoridade, あなたが権力を持ったものとして振る舞えるように、 que fundamenta o seu lar, その家の中の土台であれるように、 que guia os teus そして filhos, 子供を導いてあげれる、 que alcança o coração dos teus filhos, あなたの子供の心に届くようなメッセージをしてあげ que れる、 cuida da sua família, そして家族の面倒を見てあげれる、 que ensina a palavra de そして Deus. 神様の言葉を教えてあげれる。 Deus te chamou para ser um pai. 神様はあなたが父親であるために呼び求めたんですよ。 Quando você ver os 5 ministérios, そしてその5つの聖職を見ると、 lembre-se que você é um pai. あなたは父親なんだ Por って isso い que う eu ふうに思って falei ください。 que a minha versão diz: alguns são chamados para pai. だからそのさっきも読んでる時に言ったんですけど、父親として呼ばれる者もいるんだと。 E esse privilégio ninguém tira de você. でそしてその栄光っていうのはやっぱり誰もあなたから取ることはできないんですよ。 As mulheres estão morrendo de inveja hoje, porque a palavra é para você. もしかしたらその奥さんの人たちはちょっと今嫉妬してるかもしれないですよね。 Privilégio 今日 é 男 teu. 性のための言葉だから。 Amém? Que você possa ser o firme fundamento na tua casa, para os teus filhos. あなたがその自分のその家庭の土台であれるために。
E eu vou pedir que você fique de pé. 今から少し立ってもらって